A incrível verdade sobre as viagens astrais, vídeo 1. I know many people are interested in the astral world, they think it is the afterlife, and I guess for many people this is the case. I've been in the astral over 1,000 times now, and I still fall out of my body against my will, into the astral world. When I am falling asleep, or even when I am lying in bed, fully awake. Usually I spend up to 3 to 5 hours in the astral every night. Lately I just stay there instead of coming back to my body, so I don't have to go through the sickening process of returning and falling out again, over and over and over. When I am there I try to keep a low profile, so the souls and beings who live there do not find out that I am a light soul. I got pretty good at this now, usually I am not caught. Every solar system, or sometimes star system, has its own spirit world. This spirit world consists either of an astral realm and a light realm. Except if all planets and beings in a solar system or star system are non-light souls, then there is only an astral realm, and if all planets and beings in a solar system or star system are light souls, then there is only a light realm. In our solar system, the spirit world is dual. There is both an astral realm and a light realm. The astral realm is the home of non-light souls. When they die they go to the astral world, to their home realm within the astral. When a light soul dies, it immediately enters the light realm. Contrary to the astral realms, the light realm knows no negativity of any kind. There is only light, unconditional love, compassion, forgiveness, bliss and joy. The astral realms are very different, as they know no unconditional love, no compassion, no forgiveness. The energies are very, very different. Both the astral realm and the light realm touch upon the earth. For example, when a light soul dies and cannot let go of the earth, he ends up in a realm that is partly earth and partly light. This realm looks depending on how the emotions of the soul are at any given moment. It is part of the light, but still connected with the earth. It is a kind of fantasy realm. If the emotions of the soul are dark and fearful, then the realm is also dark and fearful. The movie The Lovely Bones gives a very accurate explanation of this realm. I have visited, against my will, os vários reinos astrais diferentes. Countless types of astral realms. I learned that the astral world is basically a gigantic space, and in this space there are many astral realms. Every astral realm is created by those who live inside it, though most astral realms have a ruling elite that make the decisions. When you are in the space between these astral realms, it looks like you are actually in the physical outer space. The many realms look like stars, and some realms even look like planets. Most realms look like bubbles. They have a protected border that shields them from the emptiness and energy of the astral space, and from the astral space dwelling beings, usually gigantic monsters, that exist there. Mechanical realms. Some realms, when seen from the astral space, look like giant space stations. Often these realms are created by aliens that travel to this solar system from their own spirit world, from their own astral realm. But human souls have built some of these mechanical realms as well. Often there is war between two or more of such mechanical realms, because they are usually not shielded from astral space, and are easy to attack. When I witness such a war, it is usually waged with astral technology, weird assault vehicles and so forth. City and town realms. These realms are kingdom realms. They have a government and a ruling elite, and these realms are where most humans from Earth go when they die. These realms are peaceful, apart from the usual rebel forces that try to overtake the ruling elite. These realms are much like Earth, and they know many of the problems Earth cities and countries have, such as terrorism and civilians being unsatisfied with how the ruling elite runs things. Lately, when I fall out of my body, I usually always end up in such city and town kingdom realms. There are not many warriors here, and usually I can infiltrate easily and keep up my cover.
Sometimes I can see a demon or military patrol come by, but even they usually do not spot me. These realms are shaped much like Earth, as most beings that live here spend most of their... Então, os orientais chineses estavam certos. Muitas pessoas, principalmente essas que seguem religiões abraâmicas, elas costumavam a rir da cultura oriental, porque os chineses acreditam em planos ou reinos astrais, assim. Então, o que acontecia é que esses povos ficavam a zoar, a fazer pouco das pessoas que acreditavam que depois da morte a gente ainda vive nesses reinos, que a gente ainda come, que a gente ainda sente, que bebe, porque os chineses, por exemplo, na cultura deles, quando seus entes queridos morrem, eles têm que fazer uma festa grande. Antigamente era uma semana ou mais, onde eles velavam o corpo do ente querido. Hoje em dia é muito mais pouco, mais ou menos, máximo 3 dias, muitas vezes 2 dias. Aí no Brasil, de uma semana passou a ser 1 dia apenas de velação. Eu acho que existe algo muito estranho por trás disso tudo. Agora ficaram sendo como muçulmanos, que assim que a pessoa morre, eles imediatamente enterram, levam para fazer o enterro. Entende? Então, hoje em dia mudou. Existe um fator e uma grande razão porque a cultura de velar um corpo encurtou muito. Deve ter um mistério, uma verdade sim, espiritual, que não sabemos, ou mesmo econômica e política. E os chineses, eles jogam um jogo de mahjong, eles comem, bebem durante o funeral, eles fazem uma festa e depois, muitas vezes, eles até pagam alguém para chorar, para esses entes queridos, se eles não querem chorar. E eles gastam uma fortuna em funeral, mais ou menos. Tem alguns que gastam até 10 mil, dependendo do status da pessoa, se eles são bem, se eles têm uma vida social boa ou não para gastar tanto dinheiro. Então, como eles gastam dinheiro não apenas no funeral, eles compram mercadorias, isto mesmo, mercadorias para queimar para o falecido, como no Antigo Egito. Eles compram tudo isso, 5 mil, 10 mil, só de o que nós chamamos de mercadorias do inferno ou do umbral. E que mercadorias são essas? Mercedes, já que quando eles não podiam dar, ou mesmo não davam para seus entes queridos coisas materiais aqui na Terra, eles mandam para o outro mundo em forma de papel, isso mesmo, papel e papelão. E vem carro, Mercedes, até castelo. Eu vi castelo lá embaixo do bloco. Eu vi Mercedes, geralmente tem uma Mercedes lá, telefone. Até empregada hoje em dia vai junto em forma de papel, de uma esfinge, de um ser. Ou eles também fazem casamentos de mortos. 2 famílias que perderam, vamos dizer, um filho e uma filha, que morreram solteiros. Eles fazem o casamento aqui na Terra
desses dois cadáveres, desses dois fantasmas. Eles fazem o casamento deles. Aí eles queimam dentro de uma urna tudo junto para aquela fumaça ir para o inferno, para ir para o astral lá em cima. E junto também vai a efígie, que é uma estátua de papelão, feita de papelão, de uma mulher para o filho dele, que é uma esposa, ou vai ser também um marido para a filha que morreu, e assim por diante. Eles levam ouro também, tudo. Até cartão de crédito. Pode ser cômico às vezes, mas é verdade. Entende? Então, naquela época eu ficava pensando, nossa, que cultura, né? Quando as pessoas que eu casei me deu que pertencem a outra cultura, mas assim, indígenas, nativas do lugar onde eu moro, que segue a religião Islã, elas me falaram sobre essa cultura e eu, tipo, nossa, é um pouco cômica, mas nossa, eu não sabia que isso existia. Mas hoje em dia eu entendo melhor, porque por sinal também eu já vi uma senhora, o fantasma da senhora quando eu casei, me mudei para uma casa depois de 5 anos na casa da família do marido. Eu tive a minha própria casa, que era uma casa nova, um apartamento novo, e eu vi uma senhora saindo do banheiro me mostrando dinheiro do purgatório ou umbral, porque lá também eles usam dinheiro na talaloca chinesa, que é o umbral chinês. Ok? Então realmente existe. Então o que esse rapaz está falando aqui é tudo verdade, o que ele está a falar. É tudo realmente verdadeiro, porque essa cultura oriental realmente segue todas essas crenças, entende? Então realmente é fascinante que as pessoas ainda acreditam que nós devemos agir com a mente, ficar preso a uma mente depois da morte. Eu particularmente eu não gosto dessas coisas. Eu acho que a pessoa morreu, tem que seguir com o espírito e não ficar presos às coisas materiais em que vivíamos aqui. A mesma que nos enganou na matriz, eu não acho uma coisa assim, vou dizer franca, certa, mas cada um é cada um. Mas o que eu entendo é que quanto mais você entretém, você entretém aquelas pessoas, você faz o que elas querem, entende? Dando materiais, coisas materiais para um ser que já se foi, mas elas ficam viciadas, que elas ainda estão precisando dessas coisas no mundo eteriais, a qual não deveria ser uma realidade assim efêmera, ou mesmo uma realidade que deve ser aceita, porque eu ainda fico pensando que quando a gente morre, a gente tem que partir e viver apenas com o espírito, e viver de acordo com o que o espírito precisa do outro lado, e não o que um corpo etérico precisa, e que o como, que já é um clone do corpo físico. Já que nós deixamos o corpo físico para trás, para que continuar a replicar esse corpo de um modo sutil, mesmo que de modo sutil e etérico? Para quê? Nós temos que deixar para lá, tirar essa mentalidade, entende? E acontece depois que a gente tirar a mente, quer dizer, matar a mente depois da morte. Então o que acontece é que eu acredito que os chineses fazem isso porque eles, talvez lá atrás, aqueles que ensinaram eles tudo isso, já sabiam que eles iam precisar isso no começo da morte. Pode ser levar meses, até anos, em que aquele ser ainda pensa que está no corpo, ainda necessita de algozes,
materiais, entende? Então eles dão tudo isso já para apaziguar o ego desse ser, desse falecido, ok? E até hoje eles ainda celebram os mortos, como aí também celebram os dias dos mortos. Aqui seria em setembro, começando em agosto, quando eles abrem o portal do inferno, e esses seres vêm aqui para comer, para beber, para farrear. Então o que os chineses fazem é deixar oferendas no meio das ruas, que consiste de bolos, uma laranja, coisas assim, água, e também deixam, faz um palanque, um ar livre, faz festa para eles, os convidam para entrar naquela festa e dançar com eles. Tudo isso acontece aqui onde eu estou. Já estou acostumada com isso. E tem outro porém que eu esqueci sobre esta cultura. Eu esqueci. Mas realmente é algo muito assim fascinante, né? Muito fascinante, muito interessante. E talvez exista uma razão a qual eles fazem o que fazem, e não devemos rir das pessoas, achar graça nisso tudo, porque cada pessoa segue a sua cultura da maneira que eles acham que é certa. E também na cultura deles, se eles não fizerem tudo isto para seus entes queridos, eles receiam que aquele falecido ou falecida vai causar danos na vida deles aqui na Terra. Vão dar azar, e isto mesmo, teve casos disso acontecer, se eles não cuidar da catatumba ou da tomba do ente querido. Pode ser o avô, a avó, tia, tios, pais, principalmente os pais deles. O que vai acontecer é que esses falecidos virão para atormentá-los em forma de doenças. O cara ou a mulher vai perder, ou a mulher dele, vão perder o emprego, vão brigar dentro de casa. Isso que aconteceu aqui comigo, porque eu não queria dar esse dinheiro do inferno a essa pessoa que eu vi lá dentro saindo do banheiro, essa velha chinesa. E por que eu teria que dar? Eu não sabia de nada da cultura delas, eu nem casei com um deles. Como é que eu ia saber que isso ia acontecer, né? E eles ficaram atormentando a vida da gente aqui nessa casa. E por quê? O prédio é novo, a gente mudou assim que o prédio foi renovado e construído. Entretanto, no prédio, na land, na terra, num sítio em que eles fizeram esse prédio, existia uma fazenda de porcos chineses, e também existia cemitérios. E muitas vezes o governo aqui não quer saber, apenas tiram o cemitério e ainda deixam restos mortais das pessoas dentro da terra, na construção e na estrutura em que moramos, entende? Eu acho isso super errado. Muitas vezes eles chamam os entes queridos, se tiver, tira os restos mortais e vai colocar em outras urnas, outro lugar. Tem aqui um santuário, uma coisa para colocar as cinzas dos entes queridos depois de cremar. Se em caso não encontrarem os entes queridos, o que eles irão fazer é deixar para lá ou mesmo jogar. Aí essas pessoas que já morreu talvez em séculos passados, século XIX por aí, elas vão sair de onde elas estavam em paz e vão atormentar o lugar onde elas estão. Elas foram enterradas. Entretanto, depois disso elas vão embora. Depois elas sofrer tanto aqui, saber que nada adianta, que não adianta mesmo dar murro em ponto de faca, elas vão embora.
Então, por isso que os chineses, para eles, é crucial a dar um bom funeral aos seus entes queridos. Às vezes, eles tratam melhor o morto do que eles tratavam quando vivos. Que eu acho uma hipocrisia e ironia até. E várias vezes eles aproximam um tal de... é como se chama o pai de santos dele aqui, para perguntar por que eles estão passando por tantos problemas e azar, como doenças, acidentes, a perda de negócios, perda do emprego e aí por diante. Aí o pai de santo faz umas pesquisas e vem à conclusão que tem algo a ver com os ancestrais que não estão em paz no outro lado. Aí o que eles fazem? Eles fazem oferendas, rezas, oferendas e as coisas, pelo menos é o que eles falam, que se normalizam. Outro fator é que quando eles colocam essas oferendas pelas ruas aqui, se a pessoa pisar, tem pessoas que não têm respeito às pessoas de outras culturas e outras religiões. Eu estou num país basicamente multicultural também, multirreligioso. Tem várias religiões também. Então tem outras pessoas de outras religiões que não respeitam e pisam e até chutam as oferendas. E essa pessoa vieram falar em alguns livros ou algumas histórias aqui online que elas ficaram doentes depois disso. Ficaram com a febre muito forte depois de pisar naquelas oferendas ou mesmo chutá-las. Entende? Então vamos continuar. Então é isso aí. Esse lugar realmente existe e tem para os asiáticos, tem para os cristãos, tem para os indianos, tem para os islâmicos, tem para tudo, judeus, tudo. Entende? Entretanto, isso não vai durar para sempre. Você vai ficar lá temporariamente até eles alocar um lugar para você. Isso é se você não fugir da isca. Se você entrar na luz, você vai parar aqui. Se você não entrar naquela luz, você irá juntar-se com todos. Vai se desprender de tudo isso que você tem como corpo, como mente. As mesmas entidades que fazem você, que te prendem aqui nesse mundo após a morte. Então por isso que eu digo em meus prévios vídeos que é muito importante saber viver, como também saber morrer. Their time on Earth as humans. There are cities, towns, villages, roads, rivers, beaches, hospitals, churches and many other sites you can... Isso é uma réplica da Terra. Isso é realmente fantástico, mas eu acredito que pode ser holográfico e pode também não ser. Entende? Pode ser ou não holográfico. Mas é see on Earth as fantástico. well. People here often have their own house, even with a garden and a community. Sure, the beings that live here, as all beings that live in the astral, do not know unconditional love, compassion or... Oh my God, é a mesma coisa aqui da Terra. Muitas pessoas são apáticas, não tem amor incondicional por nada ou ninguém. Não dá nada de graça, tudo por interesse. Fazem tudo por interesses, e por isto, esse mesmo motivo a qual as igrejas evangélicas mandam as pessoas ter um saving, que é uma poupança do outro lado, e comprar terras do outro lado, viu? Nada é por acaso e tudo tem uma história por trás e tudo tem uma razão de ser. Por isso que os evangélicos querem tanto dinheiro para comprar uma terra aqui. Porque realmente você vai viver, mesmo que temporariamente, do outro lado. Eu não sei por quanto tempo, pode ser anos, pode ser meses. Vai depender de do seu destino, da sua impressão digital já criada para você e seu nível de entendimento
de como morrer bem após a morte. E outros vídeos falam sobre isso, como tentar pelo menos escapar desses lugares, porque eu não quero parar aqui, eu não quero quando eu sair desse corpo, eu não quero uma réplica do céu. Eu quero voltar para o todo. Eu quero me infiltrar nele, eu quero me moldar nele, ficar um com ele, com ela, ele, não importa, ela, ele, não é ele, porque o Deus não é um homem. Então eu quero ficar nesse estado de pertencer ao todo, entende? Isso quer dizer chegar às nossas próprias raízes, nossa essência, de onde realmente viemos por natureza. Eu não quero parar aqui, eu não quero outra terra. Isso é horrível. Imagina a pessoa querendo se suicidar, pensando que vai sair de um desespero, de um sofrimento e entrar em outro. É como sair da peneira, sair da frigideira direto ao fogo, ao lume. Isso é horrível. For real forgiveness, Eu não they do quero everything with isso. a mental state of service to self, but they live in peace, they have friendships and they try to live a good life. I usually never run into trouble in these places, and I even had some fun here with temporary friends I made. I had discussions about spirituality with some of the beings here. With one tolerant being, I had a discussion about how different our hearts are. He knew I was a light being, but he still wanted to talk to me. Deve ser, talvez também possa ser que ele foi para um lugar, outro planeta, onde as pessoas ainda não morreram. Isso não pode ser o outro lado, apesar que realmente existe uma réplica da Terra. Entretanto, é uma réplica, é holográfica, mas talvez o que ele tinha visto aqui foi outros planetas e outras matrizes, e não o lugar onde paramos após a morte. Eu não acredito, não pode ser isto. As I explained to him how my heart is the source of my unconditional love, my compassion and my forgiveness, he told me how his heart gave him the strength and inspiration to deceive and trick others. As escolas de outros reinos ou planos. School realms. I have seen many of these, and it wasn't so easy to keep up my cover here. Most schools Ele are viu até universidade, mas isso são planetas. E isso não é onde a gente vai parar depois da morte. Não pode ser. Eu vou ter que consertar esse cara, ele não tá certo. Ele misturou tudo. Isso aqui são planetas. Pode ser o Alpha Centaurus. Pode ser algum outro planeta que ele foi parar lá. Pleiades. Mas isso não é uma vida após a morte. Apesar que os chineses acreditam que existem vidas assim. Mas é outra coisa. É outro level. É outro nível. É outro lugar. É o purgatório. much like on Earth, except that they teach different things. They do teach souls normal knowledge, such as math and other subjects, but they also teach Isso aqui tem seres vivos, mas são seres em outros corpos, são seres vivos que ainda não morreram, são outros planetas. astral magic, astral combat, the energies of deception and ego. Some schools are specialized in one particular area, such as the school I found that taught its students astral magic. You might not believe this, but the school I found like this looked completely identical to Hogwarts. I guess the people who say Hogwarts is a real astral school, where children go when they sleep, by leaving their bodies, were right. This school is dying down now, because there are less and less non-light children on Earth, as since the year 2000. Menos luz. Espera aí um pouquinho, eu vou entender. Vou procurar saber o que ele quer dizer aqui. And it wasn't so easy to keep up my cover here. Most schools are much like on Earth, except that they teach different things. They do teach souls normal knowledge, such as math and other subjects, but they also teach astral magic, astral combat,
The energies of deception and ego. Almas, eles ensinam as almas. Some schools are specialized in one particular area, such as the school I found that taught its students astral magic. You might not believe this, but the school I found like this, looked completely identical to Hogwarts. I guess the people who say Hogwarts is a real astral school, where children go when they sleep, by leaving their bodies, were right. This school is dying down now, because there are less and less non-light children on Earth, as Existe menos e menos crianças que não são de luzes. Menos e menos crianças aqui que não são de luzes. Isso é é uma razão para se preocupar. Since the year 2008, no non-light souls can incarnate on Earth anymore. Então quer dizer, ele diz que tem menos e menos crianças encarnadas aqui, que vêm para cá, que não são de luz, não tem a alma de luz. E agora ele está falando que quem entra aqui nessas novas reencarnações aqui, novos bebês que estão nascendo desde 2008, essas crianças são de luz, porque eles não mais vão deixar entrar crianças não de luz, crianças que não tenham almas de luz. Eu quero entender, eu quero aceitar isso e acreditar que é verdade. Eu vou ver, eu vou pensar e vou analisar melhor, porque eu realmente espero que as crianças que estão a nascer hoje em dia sejam todas realmente de uma luz muito pura. Believe me or not, but this school realm looked identical to Hogwarts in almost every aspect. I even saw Dumbledore in his purple clothes walking up the stairs behind the students. He knew I was like, but he didn't seem to care much. I even met a student who showed me around the school for a while. It was a very weird experience, to say the least. Os reinos demônicos. Demonic realms. These realms usually are built in layers or levels, starting from the top and going deeper and deeper. I think there is only one demonic realm in the astral world of this solar system, but I cannot be sure. I have been there many times though, and I recognize the different levels. Each level is connected to the next with a hole in the ground, a massive portal or a huge cave in the mountains. This is where demons live, which are often... Eles vivem muito no inferno, lá embaixo do vulcão, embaixo do vulcão, debaixo das montanhas, onde tem os vulcões. Deve ser lá. É tudo purgatório, umbral aí nessas partes aí. Souls who spend their entire time fighting with other demon factions, or fighting with other astral realms. They are masters of deception and of astral magic and astral combat. They are very powerful, although they seem to be the most vulnerable to the energies of unconditional love. Not all entities here look like demons. Some beings take the shape of a normal human, such as the being I met named Santanas, who said he was the son of Satan, or a being I met who called himself Lucifer. They usually looked handsome on the outside, but their energy is unspeakably malicious. They don't incarnate on Earth that often, but when they do they are usually leader of an empire. I know this because once I learned to use the energy of unconditional love and healing light, projected from my heart area. I used this every time when I was attacked. Normal-looking souls usually fall unconscious or they lose all will to harm me. Demons are usually transformed back into their natural state, and some of the demons I disempowered turned into beautiful-looking beings. Their energy is calmed down drastically then, but they are still devoid of all love and compassion, as is the case with all astral dwellers. No matter how peaceful and sometimes even friendly they appear. Some levels look like vast draconic landscapes, rivers of lava, jagged rocks and mountains, black plains and fiery skies. Other levels look like enormous city realms, buildings and architecture, gigantic black skyscrapers as far as the eye reaches. Some of the buildings are very beautiful,
as well as on the inside. Others are as demonic and ugly as they come. Hooks and gargoyles on the ledges, spikes and jagged ridges. Other levels look like gigantic caves, dark and black, through which beings crawl that I don't want to describe in detail. But even these beings are fully transformed when I channel positive energy at them. I also noticed that some demonic entities aren't real souls, they are thought forms created by the black magicians that command the demonic armies. When I direct positive energy at them, after 2 minutes or so, they completely disappear. Other levels look like giant graveyards, filled with tombs and graves, right out of a horror movie about zombies. They aren't real graves of course, but like I said, these astral realms are created by the imagination and fantasy of those who live there. There are a vast variety of different looking realms and levels. It's all hologram, all holographic. Nothing to worry about. É tudo holográfico e não tem nada que se preocupar. Porque assim que você falar que aquelas coisas não existem, elas irão dissipar, irão sumir. Não tem nada que se preocupar, é tudo holograma. Os reinos do vacation, que é feriado. Vacation realms. This might sound weird, but there are actually realms to which souls go to be away from their tasks and their duties. These realms usually have a kind of sun, whose energy usually feels comfortable even to me, and they look like all kinds of holiday resorts on Earth you can imagine. One I have visited had an ocean and a beach, even boats and beach buggies. Often what these souls liked on Earth, they manifest in these holiday realms as well. I understand, eu sei, o que ele viu foi a mentalidade coletiva das pessoas que vão embora. Esse cara viu a mentalidade delas, mas não quer dizer que isso vai existir para sempre e que isto é verdadeiro. Não existe isto. Isso tudo é uma parte da imaginação, da mentalidade das pessoas, porque a mente, ela é uma ferramenta criadora. Ela é muito, muito, muito poderosa. Ela pode construir e ela pode destruir. E é com essas ferramentas que essas pessoas criam o que elas mesmas querem após a morte do corpo, que vai ficar mais, vamos dizer, mais realizadoras. Elas vão se realizar melhor do que quando estávamos no corpo. Às vezes a gente quer realizar um sonho aqui, mas levam-se tempo para tornar-se realidade. Lá no outro lado, você pensa, em nanosegundo você obtém os resultados, ok? Então tudo isso é fantasia da mente. Agora eu sei, agora eu entendi, analisei e entendi o que está acontecendo aqui. Have much fun here, or in any place, because the energy is so totally devoid of love, light and compassion. I thrive on positive energy, and this just doesn't exist in the astral, not in any realm I ever visited in all of my many hundreds of experiences there. Os reinos militários. Isso aqui deve ser as pessoas que são políticos, que saem do corpo, vão embora. São pessoas da milícia que eles mesmos criam esse reino, esses mundos holográficos. Realms. I found that these realms are often connected to the kingdom realms, and it is where the armies, not demonic armies, but normal, human soul armies, train. I see large castles, some European, others Asian, others indistinct, and I see them train here. Usually the moment I enter such a realm, I am discovered. They don't always attack me right away, but they play with me and try to find ways to hurt me without an all-out assault. I have witnessed gigantic wars between the armies of different kingdom realms. It looked exactly like the war movies on television here on Earth. Some armies use astral technology, such as guns, old-fashioned or modern or futuristic style. It's all energy anyway, it doesn't matter how it looks. Some armies use swords and melee weapons, bow and arrows. Usually the Asian-looking armies are like that. They are proud of their katanas and their Japanese and other Asian combat techniques. Like I said, every solar system has its own spirit world,
and this spirit world, especially the astral realms, often resemble situations and places on the planets of the solar system or star system. Many other realms. Outras variedades de reinos. I have seen many other realms that I cannot even describe, chaotic and malicious, incredibly weird and extremely uncomfortable. But not once in all my experiences, have I found positive energy in the astral. There is no love, no compassion, no forgiveness, no bliss and no divine energies. But I can see how many non-light souls might enjoy being in their home realm. If I accept that their energy is very different from mine, then I realize that many of these souls are quite happy and content in their astral home realm. Even though they know no love or compassion, they don't need or want these energies. They thrive on fear, hatred and anger, on control, combat, war and dark magics. They are happy with these energies, and they don't need the positive energies light souls like me and many others enjoy so much, and thrive on. I'm sure I can keep writing for a while, but this is all that comes up in my mind for now. Eles apenas criam o que eles querem criar. E eles fazem o que eles têm que fazer. Isso tudo faz parte da existência e da experiência com o todo. Eles já vêm com acordo para fazer tudo isso. Então, é tudo parte da mente, é tudo parte de existir. Existir no mundo, mesmo que eterial da Matrix. Now, I have experienced the light as well. But not very often, and I have never managed to enter the light realm, as leaving your body on earth without dying means disconnect. Deixar seu corpo na terra sem morrer, sem meio de desconexão moribundas. From everything that is light, so it is impossible for me to use astral travel to find the light realm. Ele quer dizer que quando eles fazem a experiência lúcida fora do corpo, eles vão para esses mundos aqui. Isso aqui é o que também acontecia na Terra. Eu acho que ele entrou em mundos paralelos. Ele entrou no passado da Terra e do solar sistema. Entende? Isso não é bem a vida dos mortos, não. Isso são coisas que ainda estão a existir, que existiu no passado, mas agora ele está vendo isso em uma linha reta, não dividida. Quando ele vê em termo linear, ele vai ver tudo dividido como passado, presente e futuro. Mas aqui ele está vendo tudo em uma linha reta. Então o que ele está vendo é o passado que existiu nesses planetas. Isso tem nada a ver com almas, não. Isso é apenas uma realidade que já aconteceu aqui. When I learn about the light realm in the future, and I am sure that this will happen, then I will. Então ele falou que quando ele passar para o mundo da luz, ele iria falar, mas isso aí já é a quarta dimensão. A quarta dimensão, ele vai para a luz quando a gente totalmente sai desse corpo matriz. Mas enquanto a gente estiver aqui, se você tiver uma experiência lúcida fora do corpo, experiência fora do corpo, você vai para esses lugares aqui, esses mundos, esses reinos. Então isso aconteceu na Terra, aconteceu em outro lugar e ainda está vivendo. É como imagina uma televisão, um programa de televisão que passa internamente. É como o canal aqui, o canal do cable, o canal que se repete sem parar. Então a mesma coisa, por eternidade vai se repetir essas cenas que já foram gravadas muito anos atrás. Então tudo isso é uma matéria de holográfica e não é muito assim 100% real. Quando você snapa as mãos, os dedos, ela se dissipa. Nada a ver tudo isso. É um tipo de fantasia. Daí porque eles fizeram esses filmes do Harry Potter.
todos esses filmes de fantasia, Neverending Story ou a história interna, tudo isso faz parte de uma fantasia holográfica. I'll write about this as well. You can rest assured that this will be a lot more positive than my experiences with the astral. Robert Monroe and others. I know that many Robert Monroe. people wrote books about the astral world and how they traveled there, such as Robert Monroe. But please keep in mind that people like Robert Monroe are home in the astral realms. When they die they go there, they enter their home realm. It is their home as a soul. People like me go to the light realm. The astral is not my home, therefore... Nossa, esse cara é muito egoístico. Só ele que vai para a luz. Outras pessoas vão para o lugar infernal. Só ele que vai para o lugar da luz. Nossa, como confiar numa pessoa assim? O ego dele tá demais. Depois eu vou comentar aí. Esse mundo astral é o mundo de holograma. É o mundo que já existia lá atrás. E ainda existe, porque lá não existe tempo como linear, como tem aqui. Tempo linear, o tempo de divisões, convenções. My experiences in the astral are rarely positive. Because that place rejects me, its energy is completely different and opposite of mine. So if you know that you are not a light soul, that your energy is not that of light, unconditional love, unconditional compassion and also unconditional forgiveness, then astral projection might be a good idea for you. But please don't judge yourself too soon. Many light souls have been damaged, and they might think they are not light, even though they are. Most non-light humans know exactly what they are though. Confusion is mostly found within light humans such as myself. Please feel free to ask me any questions. Love to all. Então é isso, eu acho que é tudo uma matéria de percepção. Esse lugar existe realmente, mas vai existir apenas quando sua mente quiser. Quando você se desfazer da mente, ela vai parar de existir. E você vai partir para outra realidade. Isso aqui eu acho que ainda que é o mundo dos vivos, mas dos vivos que usam outro tipo de veste, de corpo, mais sutil, e não dos mortos. Os mortos têm outros lugares. Então é isso por agora.